Ok, irmãos? Então vamos para a nossa aula de número 9, onde nós vamos analisar o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Mas lembrando que nós vimos na aula passada, certo? Só recapitulando aqui, irmãos, que nós estamos na sessão que fala a respeito das responsabilidades do povo de Deus. Em primeiro lugar, Pedro falou da nossa responsabilidade na esfera política, na esfera dos governantes. Então, como o cristão deve se comportar com os governantes, mesmo que estes governantes venham a trazer males para os cristãos. Agora, Pedro vai falar a respeito da esfera profissional, como os cristãos deveriam se comportar com os seus senhores, mesmo que estes senhores não sejam bons nem cordatos, ou seja, sejam senhores que maltratem os seus servos. Então, outro ponto também importante de lembrar, que eu já tenho dito a vocês, é que Pedro estabelece o respeito como sendo a marca do relacionamento do cristão em sociedade. O respeito devido em cada esfera. Então, em primeiro lugar, o respeito devido às autoridades. Agora, o respeito devido aos patrões. Então, ele diz, dos versículos 18 a 20, que isso agrada a Deus, que nós devemos respeitar os nossos patrões, porque essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós, quer os patrões sejam bons ou não. E em segundo lugar, dos versículos 21 a 25, nós também precisamos ser respeitáveis por causa do exemplo que o Senhor Jesus Cristo deu. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo sofreu, nos deixando exemplo para seguirmos os seus passos. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele não reagia à injustiça com retaliação. Assim também deve ser o servo ou o empregado. E nós fizemos então algumas aplicações tentando contextualizar para uma época atual, onde você tem uma série de recursos que protege o funcionário. Inclusive, você tem a oportunidade de arranjar outro emprego. O ponto, então, irmãos, é que nós devemos fazer o que é certo, seguindo o exemplo de Cristo, e porque essa é a vontade de Deus. Devemos fazer o que é certo, a despeito do maltratamento dos patrões. E sempre pensar nesta perspectiva. Jamais pensar que você pode, então, tratar mal o seu patrão, se comportar mal no seu trabalho, porque você tem certas proteções legais, caso você tenha que sair daquele trabalho, ok? Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. Vamos, então, agora para o texto da aula de agora. Então, vamos lá. Bem, irmãos, então vamos aqui para o nosso esboço, para a gente entender aqui o contexto estrutural do que nós temos visto até aqui. Nós estamos na terceira sessão, que trata das responsabilidades do povo de Deus, que vai do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 4, versículo 11. Essa sessão ela se inicia com um pequeno texto que trata sobre a missão do povo de Deus no mundo. Eu expliquei para vocês que este trecho do versículo 11 e 12 é aquele trecho que sumariza tudo aquilo que Pedro vai dizer, certo? Os cristãos precisam ser exemplos no meio dos gentios, exemplos de bom procedimento, certo? Nós temos que ter um procedimento exemplar no meio dos gentios. E isso, então, é o que vai dominar toda essa sessão até o capítulo 4, versículo 11. Ele começa aqui no ponto B, falando a respeito dos relacionamentos. Na verdade, falando de respeito nos relacionamentos, como sendo um fator fundamental para que os cristãos sejam um exemplo no meio dos gentios. Então ele começou falando sobre os relacionamentos com as autoridades. Nós já vimos isso, o apóstolo Pedro ensinando o respeito para com as autoridades e as razões para isso. Depois nós vimos o respeito dos servos para com os seus patrões.
como é que os servos podem expressar honra aos seus patrões e as razões para isso. Agora nós vamos focar a nossa atenção em uma terceira área onde é necessário que os cristãos manifestem respeito, que é o respeito no casamento, ok? Esse é o texto que vai do capítulo 3, versículos de 1 a 7. O assunto agora aqui, irmãos, é o respeito no casamento. Como os cristãos podem ser um padrão ou um exemplo de bom procedimento no meio dos gentios, isso agora no aspecto familiar. Então notem que Pedro aqui, ele está lidando com determinadas esferas sociais. Ele já começou na esfera política, certo? O relacionamento cidadão e governante. Então ele mostra como deve ser o respeito nessa esfera. Depois ele comentou sobre a esfera empregatícia, a esfera das profissões, dos trabalhos, e como então os servos têm que demonstrar respeito pelos seus senhores. Agora Pedro vai passar para a esfera da família, especialmente na relação entre marido e mulher. Como deve ocorrer o respeito dentro dessa relação familiar, ok? Então, versículo 1, irmãos, mostra, e na verdade do versículo 1 ao versículo 6, o assunto maior aqui vai ser para com as esposas, ok? Então, Pedro vai focar a sua atenção nas mulheres. Por quê? Bem, há algumas possibilidades. Nós sabemos, por exemplo, pelas cartas de Paulo a Timóteo, que as mulheres naquela região, elas representavam um certo problema para as igrejas, tanto nas questões de submissão, quanto nas questões de paganismo, certo? As mulheres, elas eram mais suscetíveis aos falsos mestres que permeavam toda aquela região da Ásia, e elas eram então desviadas para uma vida carnal. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Timóteo estando em Éfeso, que era uma das cidades dessas regiões onde o apóstolo Pedro escreveu, ele mostra muito isso, de mulheres jovens que não mantinham uma vida correta. Então Pedro tem uma preocupação especial aqui para com as mulheres. Parece então, irmãos, que aquela sociedade ela tinha uma certa expectativa quanto ao comportamento das mulheres. Então Pedro quer instruir as mulheres daquela igreja a terem um comportamento que demonstraria um exemplo no meio dos gentios, que seria exemplar, que cumpriria essa missão da igreja de manter um bom comportamento dentro da sociedade, mas agora na perspectiva correta. Não é meramente para satisfazer as expectativas da sociedade, mas satisfazer as expectativas de Deus. É o que Deus espera das mulheres. Então vamos ver aqui o que é que o apóstolo Pedro diz. Ele começa dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas. Então essa expressão aqui, irmãos, sede vós submissas, ela é uma palavrinha só na língua original que está no modo particípio. Eu tenho mostrado para vocês que tanto o texto anterior, certo, do relacionamento dos funcionários para com os senhores, que diz lá sujeitai-vos, é a mesma palavra aqui, sujeitem-se, só que o apóstolo Pedro está aplicando aquele princípio que ele estabeleceu lá no versículo 17 do capítulo 2. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então ele estabeleceu este princípio aqui, certo?
E então ele começou: vocês servos fazem isso sujeitando-se aos seus patrões. Agora a mesma coisa no versículo 1 do capítulo 3. Vocês mulheres também fazem isso sujeitando-se ao vosso próprio marido. Então, a sujeição da mulher, a submissão da mulher ao seu marido, irmãos, é um cumprimento dessa máxima de que nós devemos respeitar a todos, amar aos nossos irmãos, temer a Deus e honrar ao rei. Então a mulher precisa ser submissa ao seu próprio marido. E esse trecho aqui do versículo 1 ao 6, ele possui algumas semelhanças com o texto anterior que nós vimos na aula passada. Ambos começam falando de sujeição. Os servos aos patrões, as esposas aos seus maridos. No texto a respeito dos servos, Pedro fala para eles que eles precisam ser submissos aos seus patrões, mesmo que eles não sejam direitos, mesmo que eles sejam patrões perversos. Pedro aqui então vai dizer também que as mulheres não podem ser submissas apenas a maridos crentes ou a bons maridos. Elas precisam ser submissas também a maridos que não obedecem à palavra. Veja o que ele diz aqui, se ele ainda não obedece à palavra. Então aqui Pedro propõe a possibilidade de alguma crente daquela igreja ser uma crente no Senhor Jesus Cristo, casada com um homem que ainda não era crente e não obedecia a palavra. E naturalmente, irmãos, ele não seria um marido bom o suficiente, um marido de acordo com a palavra de Deus. Então, como as mulheres devem se comportar diante de um marido que não ama a Deus, que não obedece à palavra? A mulher, ela precisa revidar ao seu marido? Ela precisa então separar-se dele? Ela precisa então reagir com a raiva, com falta de mansidão, batendo de frente com o seu marido? A resposta é não. A reação adequada à mulher, tanto a maridos crentes quanto a maridos que não são bons e não amam a Deus, é sendo ou mantendo um bom procedimento. Note aqui Pedro utilizando essa sua partícula que ele usa muito na sua carta, o para, mostrando aqui o propósito do que ele está dizendo. Para que ele quer que as mulheres sejam submissas aos seus maridos? Para que ele seja ganho, veja aqui, certo? Para que ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então vamos pensar aqui, irmãos, o que Pedro está ensinando? A submissão da mulher ao seu marido é uma ferramenta poderosíssima para que a mulher pregue o evangelho para o seu marido sem palavra alguma. É essa a lição que o apóstolo Pedro está nos dando aqui. Ele está simplesmente repetindo a mesma coisa, irmãos, que foi dito ali a respeito dos gentios, certo? Para que os gentios glorifiquem a Deus no dia da visitação por meio do nosso bom, ou ao observar o nosso bom procedimento. Então Pedro aqui está refletindo ou repetindo a ideia do poder do nosso bom comportamento. Ele está então aplicando isso às mulheres, dizendo que quando elas são submissas aos seus maridos, sem palavra alguma, elas conseguem atrair a atenção do marido delas para o bom procedimento delas, cheio de temor.
Então, Pedro está dizendo aqui, irmãos, que as mulheres demonstrem para os seus maridos que elas temem a Deus, que elas são submissas a eles por causa do seu temor a Deus, por causa de um comportamento honesto, de um comportamento que não é enganoso. É um comportamento honesto, cheio de temor ou de reverência a Deus. Então, irmãos, uma grande ferramenta que a mulher pode utilizar para ganhar o seu marido é deixar claro para ele que ela ama a Deus e que por isso ela vai amar o seu marido. Que o seu comportamento para com o seu marido é simplesmente um reflexo do seu amor a Deus. E o quanto isso soaria positivo para o homem. Isso teria um poder enorme em relação ao marido, ao ver que a sua esposa é uma boa esposa porque ela ama a Deus. Então existe algo neste Deus que eu quero experimentar também. Seria mais ou menos esse o raciocínio que o marido poderia ter. Ao ver a sua esposa como sendo alguém que tem um comportamento exemplar, que é submissa a ele, que se sujeita à sua liderança, por temor a Deus, por manifestação da sua reverência a Deus, o marido pode interessar-se pelo mesmo Deus, ok? Então o apóstolo Pedro está aqui chamando as mulheres a como se portar com maridos que ainda não são crentes. O versículos 3, irmãos, os versículos 3 até o versículo 4, o apóstolo Pedro aqui vai então dar um grande conselho para as mulheres. A mulher que quer ter esse tipo de vitória em relação ao seu marido, a mulher que quer ter um comportamento honesto e cheia de temor, ela não pode se preocupar mais com o seu visual do que com o seu próprio coração. Então veja aqui, certo? O paralelismo de Pedro entre o que é exterior, ele diz aqui no verso 3, e ele fala aqui no verso 4, interior do coração. Então note aqui este paralelismo. A mulher não pode se preocupar mais com o que é exterior do que com o que é interior do coração. E como é que a mulher se preocuparia mais com o exterior? Ele fala aqui de frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Isso não pode ser o adorno da esposa, ok? Então, o adorno, irmãos, é o enfeite, é aquilo que chama a atenção, é aquilo que atrai a atenção. Então, a esposa não deve, certo, atrair a atenção do seu marido meramente ao que é exterior. É óbvio, irmãos, que aqui Pedro não está proibindo as mulheres de arrumar os seus cabelos, de usar joias, nada disso. Pedro não está proibindo aqui. Você precisa entender dentro do contexto. O contexto aqui é mulheres casadas com homens descrentes, ok? Então Pedro está dizendo que o que as mulheres devem fazer para com seus maridos descrentes é atrair a atenção deles, não para o que elas são exteriormente, mas para o que elas são interiormente. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então note aqui no versículo 3, não seja, e no versículo 4, o seja. Não seja, ou seja, não seja o quê? Não seja o adorno, o que é o
o exterior. Então, seja o adorno da mulher, ou seja, seja o enfeite, o atrativo, aquilo que a mulher, a esposa deseja atrair a atenção do seu marido, aquilo que é interior do seu coração, unido a um traje de espírito manso e tranquilo. Então, que a esposa chame a atenção do seu marido pela sua fé, pela sua nova vida, pelo seu novo coração, seu amor a Deus, unido a um espírito manso e tranquilo. Por que citar aqui espírito manso e tranquilo? Porque, irmãos, a reação mais comum de uma mulher aos erros de seu marido pode ser a falta de mansidão e de tranquilidade. A reação mais comum das mulheres não é um espírito manso e tranquilo, mas um espírito agressivo, retaliador, ok? Então, especialmente na nossa sociedade, onde o feminismo já tomou de conta do pensamento popular, a mulher ela não se sente, ela acha ou ela pensa que tem o direito de exigir os seus direitos, de bater de frente com o seu marido, ela não pode se calar para o seu marido. E eu de forma alguma aqui, irmãos, também estou dizendo que a mulher ela deve ser uma pessoa apagada e deixar o marido fazer o que quiser com ela. O ponto aqui é como a mulher deve lidar com um marido que não ama a Deus, ok? E isso se aplica, irmãos, tanto a crentes quanto a descrentes. Por quê? Porque uma esposa crente pode ter um marido crente que está manifestando uma atitude que não revela amor a Deus. Ele pode ser crente, mas está pecando contra Deus e contra a sua esposa. Qual deve ser então a reação da mulher? A mulher não pode reagir com raiva, não pode reagir ou retaliar com ameaças, não pode reagir com um espírito de ira, um espírito raivoso. Pedro aqui chama as mulheres a unir a sua fé, ao seu coração, à sua nova vida, um espírito manso, ou seja, um espírito que conhece a sua posição e então é tranquilo, certo? Pois isso é de grande valor diante de Deus. Então note, irmãos, Deus valoriza muito mulheres mansas e tranquilas. Deus valoriza muito mulheres que não causam retaliações aos seus maridos. Deus dá muito valor quando a mulher, diante de um marido que ou não é crente, um marido que é crente, mas está pecando contra ela, ela mantém a sua mansidão e a sua tranquilidade. Isso não apenas atrai a atenção do marido a este tipo de temor, isso não apenas é um adorno que torna a mulher mais bem vista pelo seu marido, como também isso deixa a mulher mais bem vista diante de Deus. E os versículos 5 e 6, o apóstolo Pedro traz aqui os exemplos das mulheres do Antigo Testamento, certo? Ele diz aqui, foi assim também que a si mesmas se ataviaram. Então note aqui como ele continua com a ideia de uma vestimenta, daquilo que chama a atenção. Como foi então que as mulheres do Antigo Testamento chamavam a atenção? As santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, o que é que ele está querendo ensinar com este exemplo? Que a submissão, irmãos, ela é uma manifestação da nossa esperança, ou da esperança da mulher para com Deus. A mulher,
que espera em Deus é a mulher que confia em Deus e sabe que o que Deus diz é o melhor. Então a mulher que confia em Deus manifesta isso em submissão, tanto quando o marido é bom, quanto quando o marido está sendo ruim. Obviamente, irmãos, que em tudo isso por trás nós temos aquela ideia de que se o marido, por exemplo, ordena que a esposa faça algo que é pecaminoso, ela precisa obedecer mais a Deus do que a seu marido. Mas o ponto aqui não é esse. Pedro não está pressupondo ordens pecaminosas de seus maridos ou das autoridades, ok? Ele está pressupondo aqui o que é mais normal, o que é mais natural. Então ele está dizendo que a mulher crente exibe a sua fé em Deus, demonstrando submissão ao marido. Então essa é uma exibição do quanto a mulher crê, ou espera, ou confia em Deus. Certo, irmãos? Então um dos traços de maturidade cristã em uma mulher casada é o quanto ela é submissa, mansa, respeita, honra ao seu marido. E o grande exemplo que o apóstolo Pedro traz é o exemplo de Sara, certo? Veja o que é que ele diz. Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Então, que episódio é esse que Pedro está mencionando? O episódio aqui, irmãos, é um episódio lá em Gênesis, capítulo 18, quando diz lá, Gênesis 18, versículo 12. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor mais velho? Então Pedro está aqui citando o quanto Sara honrava a Abraão, considerando-lhe um senhor. Então a obediência, irmãos, que a esposa deve ao seu marido, não é uma obediência entre servo e senhor, certo? Aqui é outra esfera. Mas é uma obediência em que a mulher, ela considera o seu marido como senhor sobre ela. É óbvio que ela não considera o seu marido como um senhor tirano. O senhorio não envolve ou não requer tirania, irmãos. Mas a ideia é que o seu marido é o seu líder. O seu marido é aquele que vai estabelecer as regras, que vai tomar as decisões, e a esposa vai seguir, auxiliar e apoiar as decisões do seu marido. Esse é o grande exemplo de Sara, certo, irmãos? E que quando as mulheres praticam o bem, elas se tornam filhas de Sara. Então, obviamente que uma filiação aqui espiritual, certo? Uma filiação simbólica. Então, você se torna como Sara foi, se você pratica o bem e não teme perturbação alguma. Então, o que é que Pedro quer dizer com essa expressão final aqui? Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: que a mulher, ela precisa ser submissa ao seu marido, fazer o que é certo, fazer o que é bom, sem temer perturbação, sem ter medo de fazer isso. Provavelmente, certo, o que estava sendo feito aqui, o que estava acontecendo aqui, eram mulheres que, mesmo fazendo o bem, atraíam a inimizade dos seus maridos. Então, o que Pedro está dizendo é que elas façam bem e não temam as perturbações, ok? Então, resumindo aqui a lição de Pedro para as mulheres. A mulher, ela deve lidar com os seus maridos, quer eles sejam crentes ou não, com submissão. E esta submissão é uma expressão, é o que deve ser o maior adorno da mulher.
pois ele expressa um coração regenerado e um espírito manso e tranquilo. E Deus valoriza muito isso, e ela pode ganhar o seu marido através disso. E ela, assim, segue o exemplo das grandes mulheres do Antigo Testamento. O versículo 7, irmãos, é o único versículo destinado aqui aos maridos, certo? E o que o apóstolo Pedro fala aqui dos maridos, irmãos, ele fala aqui basicamente duas coisinhas para os seus maridos. Como é que os maridos podem então expressar o respeito pelas suas esposas? Mantendo o raciocínio. Cidadãos manifestam respeito pelas autoridades, sujeitando-se às instituições humanas. Servos manifestam respeito pelos seus senhores, obedecendo e não retalhando. As esposas demonstram respeito ao seu marido, sendo submissas a eles, com o espírito manso e tranquilo. E os maridos, como é que eles respeitam as suas esposas? Eles respeitam as suas esposas de duas formas. Primeiro, vivendo a vida comum do lar com discernimento. A palavra aqui, irmãos, traduzida como discernimento, é a palavrinha, a mesma raiz que originou a palavrinha gnosco, ou gnosis. Ela tem a ideia de entendimento, de compreensão de certas informações. Agora, o marido tem que ter discernimento de quem? Então, por Pedro estar dizendo viver a vida comum do lar com discernimento, ele está falando aqui com discernimento para com a sua esposa. O marido precisa entender como ser um bom marido para a sua esposa, certo? Então é esse o ponto aqui de Pedro. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, irmãos, ele já havia dado isso. A necessidade dos maridos compreenderem que devem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, que eles devem amar a sua esposa como eles amam o seu próprio corpo. Então o apóstolo Paulo trabalha esse entendimento de como os maridos devem se comportar para com as suas esposas. Então Pedro está aqui dizendo que os maridos vivam a vida do lar, mas vivam essa vida procurando entender ou considerando, tendo discernimento de como agradar, de como ser um bom marido para com a sua esposa. Então a grande aplicação aqui, irmãos, se você é marido, estude sobre isso. Estude sobre como ser um bom marido. Veja como você pode ser um bom marido nas mais diversas situações. Nas situações financeiras, nas situações emocionais, nas questões sexuais, nas questões com os filhos, como você pode lidar com as emoções, com as decisões da sua esposa, na questão da comunicação, da transparência, da lealdade, que são coisas que as esposas valorizam muito. Enfim, nós maridos precisamos aprender ou buscar mais conhecimento cada vez mais de como servir as nossas esposas. E em segundo lugar, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Então veja aqui o particípio, que é o tendo consideração, tratai-a com dignidade. Então, como é que você trata a sua esposa com dignidade? Esse é o mesmo conceito que tem perpassado aqui, irmãos. De você reconhecer a sua posição e a posição do próximo. Você é cidadão, existe autoridade. Você é servo, existe o Senhor. Você é esposa, existe o marido. Você é marido e precisa então dar a honra devida para a sua
mulher, certo? E a palavra aqui, consideração, irmãos, é a palavrinha respeito. Então, respeite a sua esposa como parte mais frágil. Respeite o fato de que ela é mais frágil. E a esposa, irmãos, as mulheres, elas são mais frágeis do que os seus maridos em vários aspectos. Não só fisicamente, como também emocionalmente. Então, o marido não pode tratar a esposa como ela trata um outro homem, pois as mulheres, elas são mais frágeis. O marido precisa ser manso com a sua esposa, precisa tratá-la com lealdade, precisa ser sensível ao fato de que ela é mais sensível, é mais frágil, não só emocionalmente, como também fisicamente. Então o marido, irmãos, ele trata a sua esposa com dignidade à medida que ele reconhece a necessidade de cuidar da sua esposa. Então nosso dever como maridos é de prover e cuidar das nossas esposas, de usar a força que nós temos para cuidar das nossas esposas em suas fraquezas. Então guarde essas duas palavras, irmãos. As duas palavras que devem definir o nosso relacionamento com as nossas esposas. O primeiro é discernimento. É o conhecimento de como servi-la, de como ser um bom marido para ela. E em segundo lugar, dignidade. Tratando ela com dignidade, com a fragilidade que ela tem, com o carinho, o respeito, a sensibilidade que elas merecem. E a razão, então, dada por Pedro aqui, irmãos, para os maridos serem assim com sua esposa, é porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Aqui é um texto relativamente difícil, certo? Porque você não tem como nós definirmos, então vamos aqui pensar nas duas possibilidades. O que Pedro quer dizer com herdeiros da mesma graça de vida? Ele pode estar falando, irmãos, da vida comum do lar, que ele acabou de mencionar no versículo 7. Vivei a vida comum do lar. Então, tratem suas esposas assim, certo? E as esposas tratem seus maridos assim, porque juntos vocês compartilham a mesma vida. Então isso é o melhor para a vida comum, a vida em comum dentro do lar. Também pode se referir aqui, certo, à herança da vida eterna, certo? Eu creio, irmãos, que a primeira possibilidade é a mais possível. Então o que Pedro está dizendo é que, visto que vocês moram na mesma casa, então sejam assim. Certo? Visto que vocês são casados, então esposas, sejam submissas aos seus maridos, e maridos tratem com dignidade e discernimento as suas esposas. Mas também existe outra razão para que não se interrompam as vossas orações. Então, problemas de relacionamento no lar atrapalham os nossos relacionamentos com Deus, ok? Então, Deus não escuta a oração daquele que está brigado com a sua esposa, ou daquele que não trata a sua esposa com dignidade. Então, aquele que não é um bom marido, não espere um bom tratamento da parte de Deus. Aquela que não é uma boa esposa, não espere um bom tratamento da parte de Deus. Obviamente que nós não estamos falando aqui de salvação, ok? Nós estamos falando aqui do relacionamento de pai para filho. O pai que é gracioso com o seu filho que anda bem, e o pai que disciplina ao seu filho que anda mal. Então, para que Deus escute as nossas orações e nos trate bem, então vamos cumprir o nosso papel dentro do lar. Então é isso, irmãos. Então vamos encerrar aqui a nossa aula.
Na próxima aula nós então continuamos a nossa análise. Fiquem com Deus, até a próxima aula.